Trabalhe fazendo o que você ama e nunca mais você vai precisar trabalhar na vida. Você já ouviu essa frase? Você concorda com ela? Eu não concordo. Eu acho que essa é uma frase que manipula a gente a olhar só para um lado das coisas. E tem uma outra frase que diz assim também: trabalhe com o que você ama e você passará a odiar aquilo que você faz. Essa frase tem alguma verdade também, mas eu não concordo com ela inteiramente. Aqui nesse vídeo eu vou falar por que existe essa tendência de que quando a gente trabalha com alguma coisa que a gente gosta, a gente tende a passar a odiar aquilo que a gente faz. E vou falar também como é que a gente pode prevenir que isso não aconteça. Bom, existe a famosa frase que fala: trabalhe fazendo aquilo que você ama e nunca mais você vai precisar trabalhar na vida. Essa frase ela tem uma certa verdade embutida dentro dela, mas é uma meia verdade, porque o que ela cuida é dizer que quando você está trabalhando, fazendo algo que tem um grande significado para você, que existe um propósito por trás do que você faz, a tendência é que você encare os desafios, as barreiras, os problemas do dia a dia com muito mais inspiração, motivação, a ponto de você conseguir superar esses desafios. A ponto de olhar para aquilo que você chamaria de problema e transformar aquilo em um desafio. Faz parte da sua jornada para você estar a serviço daquilo que você gosta, do seu propósito, de algo que tenha um significado maior. O autor do livro Em Busca de Sentido, chamado Viktor Frankl, passou pelos campos de concentração nazista. Ele ficou aprisionado num desses campos de concentração e conseguiu passar por todo esse tormento com vida. E dentro dessa passagem, dessa jornada infeliz dele ali, ele percebeu que existiam algumas pessoas que conseguiam ainda se conectar com alguma esperança até que saíssem junto com ele daquela situação, e outras pessoas que desistiam da vida e que simplesmente sobreviviam ou então morriam ali naquele campo de concentração. E uma das coisas que ele traz por trás da teoria que ele criou, que é a logoterapia, é que quando a gente traz um significado maior para aquele desafio que a gente está enfrentando, quando existe um propósito por trás do desafio que a gente está enfrentando, a gente tende a superar esses desafios, esses problemas com mais energia, com mais inspiração, com mais motivação. Mesmo que esse desafio seja extremamente duro da gente superar. Então, quando existe um sentido por trás daquilo que a gente faz, existe sim uma inspiração, mas não sei se a palavra é simplicidade ou facilidade, mas de alguma maneira você consegue superar melhor as barreiras e os desafios. Só que essa frase tende a fazer com que a gente acredite que a gente não vai mais ter problema na nossa jornada quando a gente está conectado a um propósito, quando a gente está fazendo algo que tem um grande significado para a nossa vida. E isso não é verdade. Quando a gente trabalha fazendo aquilo que a gente gosta, a gente vai fazer coisa chata, coisa que é difícil, a gente vai ter vários problemas, desafios no dia a dia que são realmente estressantes de conseguir lidar. Então não é romantizar a frase e acreditar que vai ser um mundo de flores e de belezas e sem problema nenhum, mas é sim de trazer a realidade para dentro dessa expressão que a gente costuma utilizar. Agora, quando a gente diz o seguinte: trabalhe fazendo aquilo que você ama e você passará a odiar aquilo que você faz, existe uma certa verdade por trás dessa frase também. Por quê? Imagina que você gosta muito de pintar quadros. Você tem como hobby fazer quadros, belos quadros, pintar. Isso é o seu passatempo, é algo que te desestressa, você sente prazer fazendo isso. Existe um propósito por trás do pintar quadros, que é você expressar a sua criatividade e inspirar outras pessoas por meio da criatividade de cores, imagens, pinturas diferentes. Imagina que esse é o seu propósito. E aí você decide fazer disso o seu trabalho. E aí entra nessa equação de tornar isso um trabalho vários elementos que você não tinha quando isso era um hobby. Quais são esses elementos? Por exemplo, você vai agora passar a ganhar dinheiro a partir disso que você tinha como um hobby. Antes você não pintava para ganhar dinheiro, você pintava para atender a esse propósito, né? Usar a sua arte, a sua criatividade para inspirar a criatividade nas outras pessoas. E agora você passa a fazer dinheiro com isso também. Você também passa a se vender, a vender os seus quadros para as pessoas, para clientes, para quem quer que seja. Então, existem outros elementos que quando você tinha aquilo como um hobby, você não se conectava, ou não se importava, ou não eram tão importantes assim
no seu dia a dia. E que agora que você passa a trabalhar com isso, eles passam a fazer parte do seu dia a dia. Você, a partir do momento em que começa a comercializar quadros, tem que emitir nota, tem que fazer um trabalho financeiro, um trabalho administrativo, tem que fazer alguns cálculos para saber se aquilo que você está vendendo e aquilo que você está recebendo está fechando as contas no final do mês. E se você torna esse trabalho o seu trabalho principal, isso tem ainda mais peso no seu dia a dia. Então esses elementos do business passam a fazer parte daquilo que era um hobby para você, que você tinha apenas como um propósito. E é aí que está o risco de você cair na armadilha de ir se desconectando desse propósito, que é muito genuíno, que é muito importante para você, mas que tem outros elementos ali na frente que também tem uma certa importância em toda essa equação. E aí, à medida que você se desconecta desse propósito, você tende a perder aquele brilho, aquela inspiração que você trazia quando você tinha aquilo apenas como um hobby. Afinal, você não tinha outras coisas para você cuidar, como você tem agora, fazendo isso como um trabalho. Faz sentido para você até aqui? Então, se está fazendo sentido, deixa aqui nos comentários. Você concorda com tudo isso que eu estou trazendo? Faz sentido para você? Você trabalha fazendo aquilo que você ama? Tem um propósito por trás do trabalho que você faz? Ou você não consegue enxergar esse propósito no seu dia a dia? Me conta aqui nos comentários e já deixa aí o seu curtir nesse vídeo. Então, à medida que o seu propósito está presente dentro do seu trabalho principal, existem esses elementos que são desafiadores para a gente lidar no dia a dia. E normalmente os elementos que se tornam desafios têm muito a ver com os nossos medos pessoais, as nossas feridas emocionais, com os pontos em que acionam gatilhos internos dentro de nós que geram medo no nosso dia a dia. E aí as tomadas de decisão que a gente faz perante a esse trabalho muitas vezes são baseadas nesses medos. E quanto mais tomadas de decisão a gente faz baseado no medo, maior é a tendência de você ir se desconectando desse propósito. Por exemplo, imagina que você pintou 7 quadros muito bonitos, muito belos, tá? E aí você vende esses 7 quadros. A partir do momento em que você vende esses 7 quadros, vai ser importante você produzir outros quadros para vender também. Afinal, se você não produzir, você não fatura, é importante que você tenha um dinheiro todo mês para pagar as suas contas. Só que no momento em que você vendeu os 7 quadros, você se percebe sem criatividade. Você se percebe diante de uma situação em que você se obriga a vender quadros, você precisa ter mais quadros para vender, mas ao mesmo tempo você não está se sentindo criativo o suficiente para produzir esses quadros. E agora, como é que fica essa situação? Provavelmente você vai tomar a decisão de pintar o quadro sem ter a criatividade e a inspiração necessária, porque você tem medo de não ter dinheiro suficiente para pagar as suas contas no final do mês. Percebe que a sua tomada de decisão é baseado num medo que você sente diante de um desafio do seu negócio? Então é nesse momento em que você começa a pintar quadros desconectado da sua criatividade, da sua inspiração, ou seja, desconectado do seu propósito, que você passa a se afastar cada vez mais daquilo que você tem como a sua grande verdade, a sua paixão, aquilo que te traz significado na hora de você desenhar um quadro. E normalmente esses medos que são mais latentes no nosso dia a dia, quando a gente transforma o nosso propósito em um trabalho também, tem a ver com ou não ter dinheiro suficiente, ou medo de não ser gostado pelas outras pessoas, ou medo de não ser bom o suficiente, ou acreditar que não é bom o suficiente e não se vender para as outras pessoas. E eu posso dizer isso com muita autoridade porque eu já vivi e vivo esses desafios internos, esses medos internos de repente desagradar um cliente e tomar uma decisão diferente daquela que eu acredito, de muitas vezes aceitar um projeto que não está muito conectado com aquilo que eu acredito, com os meus valores, com o meu propósito, puramente pelo dinheiro que ele vai gerar para a minha empresa. Afinal, é importante para mim pagar as minhas contas também. Então é realmente desafiador
quando a gente trabalha fazendo aquilo que a gente ama, trabalha a partir de um lugar de propósito. Porque esses outros elementos passam a fazer parte do nosso dia a dia e a gente passa a entrar em contato direto com os nossos próprios medos. E se a gente se mantém refém desses medos no nosso dia a dia, a tendência é que aquilo que era tão grandioso, que tinha um propósito tão bonito, vá se tornando cada vez menor. E esses medos vão dominando a gente cada vez mais. E isso pode acontecer se você decide abrir um negócio próprio, pode acontecer se você trabalha como CLT dentro de uma empresa e sente que o seu propósito está ali no seu dia a dia, pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho que você esteja, porque normalmente um ambiente de trabalho aciona muito os nossos gatilhos de medos pessoais. Eu estou atendendo a uma pessoa que justamente traz como um propósito transformar vidas de outras pessoas por meio da engenharia, por meio da ciência. E esse é o grande impacto que essa pessoa está buscando ao entrar dentro de uma empresa. E quando ela entra dentro dessa empresa e percebe que existem outros elementos ali naquela cultura organizacional, como a política, o relacionamento com pessoas que têm prioridades diferentes das dela, isso se torna muito desafiador para ela conseguir manter esse propósito aceso no dia a dia dela. Então, o ponto a ser desenvolvido quando a gente se depara com esses desafios e com essas situações de trabalhar servindo a um propósito importante para nós e de viver esses gatilhos, esses medos no dia a dia, é justamente a gente aprender a conviver com esses medos e a transformar esses medos em guardiões, em elementos que ajudem a gente a caminhar na nossa jornada profissional, para que a gente sim esteja a serviço desse propósito, preenchendo a gente de realização, ao mesmo tempo que a gente garanta que a gente consiga pagar as contas no final do mês, garanta o impacto que a gente quer gerar com o nosso trabalho, o nosso próprio desenvolvimento, não ter o medo de ser gostado e de ser verdadeiro com relação àquilo que você realmente é. Então é essa junção disso tudo a partir do cuidar desses medos que faz toda a diferença na hora de você colocar o seu coração em movimento dentro do seu trabalho. E isso não é uma tarefa fácil. É importante você ter apoio, seja de um psicólogo, seja de um profissional como eu, para ajudar você a superar esses desafios, ajudar você a transformar essas barreiras em uma ponte que te leva para esse lugar que você tanto deseja. Então, se eu puder resumir em 3 pontos importantes para você considerar na sua jornada a partir de agora, são esses. O primeiro, cuide desses medos e não se torne refém deles. Aprenda a olhar para esses medos com coragem e a tomar decisões direcionadas com aquilo que você acredita no dia a dia. O segundo ponto é você manter conexão e foco com o seu propósito sempre. Você está diretamente conectado com coisas, elementos, imagens, sons, músicas, sentimentos, sensações que te remetam a esse propósito que você tem no seu dia a dia. E se você não sabe exatamente qual é o seu propósito, entre em contato comigo porque a gente pode construir esse caminho de maior conexão com o seu propósito. E o terceiro ponto é você sempre se lembrar o porquê você faz o que você faz. Simon Sinek escreveu um livro chamado Comece pelo Porquê, que tem muito a ver com o propósito das coisas. Então, se lembra, por que você escolheu o trabalho que você faz hoje? Por que você tomou essa decisão de fazer a formação que você fez, de trabalhar com o que você trabalha hoje? Não perca essa conexão com o porquê você faz o que você faz. À medida que você se reconecta a isso, a tendência é que o seu propósito esteja sempre vivo dentro de você. E isso é fundamental para que você consiga olhar para esses medos com muita coragem e cuidar deles para que você tome boas decisões na sua carreira. E aí, a frase do trabalhe com o que você ama e você nunca mais precisar trabalhar na vida, em partes vai estar atendida com relação a isso tudo. Sabendo que você vai continuar tendo desafios, vai ter problemas no seu dia a dia, vai ter coisa chata para você fazer, mas que tudo isso vai vir de um lugar que é justamente do propósito, do porquê você faz o que você faz.